Ora então, boa tarde a todos. Estamos em mais uma Conversas à Sexta, desta vez com uma troca entre mim e o Joaquim. Eu habilitei-me a vir para este lugar, a tirar o lugar neste magnífico sofá e espero estar à altura daquilo que ele tem feito nas últimas Conversas à Sexta. Temos connosco hoje a Marlene Pereira, a Marlene Oliveira e a Carla Pereira. Já estávamos aqui a misturar os nomes das duas. A Marlene é psicóloga e a Carla, além de ser professora de inglês, é também encarregada de educação de alunos com PHDA. Eu ia-lhes pedir, em primeiro lugar, para fazerem uma breve apresentação de quem é que vocês são e o que vocês quiserem falar sobre vocês. Já sabem que estamos entre amigos, estamos numa conversa bastante informal, por isso estejam completamente à vontade. Comece, se calhar, pela Marlene e depois pode falar a Carla. Ok, boa noite. Eu chamo-me Marlene, sou psicóloga desde 2000, trabalho em gabinete, maioritariamente com crianças, é o meu público-alvo, e trabalho num colégio há cerca de 10 anos, sendo a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção uma das dificuldades com que nós nos vamos deparando no nosso dia-a-dia. É um desafio, é uma problemática desafiante, mas muito, muito interessante. Ok, muito bem. Acho que foi uma boa introdução, Marlene, obrigado. E agora vamos então ouvir um bocadinho da Carla. Carla. Olá, boa noite. Eu sou professora desde 1999 e já estou no colégio de Irmesinda há 16 anos, mais ou menos, a lecionar. Portanto, já me passaram pelas mãos diversos alunos com PHDA, mas a par disso tenho duas crianças, mais a mãe, provavelmente também duas crianças com PHDA diagnosticado e espero que a nossa conversa ajude a desmistificar algumas ideias e que ajude também os professores que nos estão a ouvir a lidar com eles, que nem sempre é fácil. Muito bem, Carla, os professores e os encarregados de educação e os pais que nos estão a assistir, não é? Porque é importante, acho que para toda a gente, não só, e eu também sou professor e também sou professor com a Carla e com a Marlene, mas também para os pais também perceberem, principalmente aqueles que estão a descobrir agora numa nova fase e têm um novo diagnóstico, também perceberem como é que podem lidar com isto. Por isso acho que vai ser realmente temos aqui um tema fantástico, temos aqui uma conversa que poderá ser muito agradável. Pedia também às pessoas que estiverem a assistir, estão aqui várias pessoas, estamos quase 50 pessoas connosco e de certeza que irá aumentar entretanto, que coloquem as vossas questões, tanto à Marlene, se calhar uma parte mais clínica, mais específica, ou à Carla, ou como professor ou como encarregada de educação, o que preferirem, e nós vamos aqui também jogando com as vossas questões que vão surgindo no Facebook. E eu se calhar agora começar por perguntar à Marlene, se calhar estamos aqui, já falámos do PHDA, déficit de atenção, hiperatividade, mas Marlene, afinal o que é isto em concreto? O que é o PHDA ou o THDA, a quem lhe chama perturbação, a quem lhe chama transtorno, também temos aqui, mas vamos entrar se calhar mais especificamente, o que é isto? Portanto, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é a mais frequente das alterações de neurodesenvolvimento, não é? Tem uma natureza neurobiológica e multifactorial, pois pode ter uma origem genética, neurológica ou neurocognitiva. As dificuldades que estão na base dos sintomas da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção resultam de uma disfunção na regulação das substâncias químicas que permitem o normal funcionamento do nosso cérebro, não é? Nomeadamente a dopamina, e é caracterizada principalmente por comportamentos disruptivos, não é? Sendo a sua manifestação mais evidente a desatenção ou o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Dentro do déficit de atenção, o que é que nós temos? Temos aquelas crianças que
que não prestam atenção, não é? Nós falamos tanto e achamos que eles não estão lá, são esquecidos e distraídos, constantemente a perder coisas, cometem erros por descuido, não é? Por falta de verificação também do seu trabalho, desorganizados, não cumprem com as tarefas que lhes são impostas, parece que nunca ouvem quando nós falamos com eles. Estas são algumas das características realmente do déficit de atenção. Depois temos a hiperatividade, que é inquietude, não é? Mais comum, o desassossego, falar. É uma das que a Carla domina muito bem, não é? Não conseguem ficar sentados quando isso lhes é imposto, não é? Constantemente ligados à corrente, não é? Sempre em movimento. Depois temos a impulsividade, a falta do autocontrole, a falta em regular, a dificuldade em regular o comportamento, não é? A dificuldade de esperar pela sua vez, em responder na sua vez, não é? Estão constantemente a intrometer-se nas conversas, a falar por cima dos outros, falar muito, falar antes de pensar. Essa é uma das grandes características da impulsividade, não é? De acordo com, pronto, isto é genericamente, de uma maneira simplista também, acho que não queremos entrar aqui em nada assim muito específico, não é? É o que é a hiperatividade, ou a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Depois temos ainda os critérios do diagnóstico, não sei se queres que mencione isso. Se calhar daqui a um bocadinho, se calhar podemos falar um bocadinho, mas aqui, e pegando naquilo que a Marlene disse, se calhar, mesmo para esclarecermos um bocadinho quem nos está a ver, e esses 3 fatores têm que ocorrer sempre? Não, eles podem ocorrer, ou termos só um, ou termos 2, eles podem ocorrer, ou seja, muitas vezes falamos em hiperatividade com déficit de atenção, principalmente, e se eu estiver a dizer as neiras, a Marlene que me corrija, principalmente nas meninas, não há tanta parte de hiperatividade, mas o que é certo é que está lá um déficit de atenção, não é? Sim, a prevalência é maior realmente em rapazes. E não precisam estar, não precisa estar presente o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Lá está, de acordo com o DCM-5, que é a nossa bíblia das perturbações mentais, não é? Para que ocorra um diagnóstico de PHDA, é preciso que estejam presentes 6 sintomas de déficit de atenção, 6 ou mais sintomas de hiperatividade ou impulsividade, tem que ter uma duração de pelo menos 6 meses, tem que acontecer em mais do que um contexto, mais comum será a casa e a escola, por exemplo, ou o local de trabalho, não é? Tem que ter uma... Portanto, tem que se manifestar o que é que está afetado, o funcionamento social, profissional, académico, ocupacional da pessoa, não é? E tem que ser também diagnosticado antes dos 12 anos. Agora são os 12 anos. Há uns anos atrás era mais cedo. Agora alargou-se para os 12 anos. E realmente podemos ver 3 subtipos, não é? Temos a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, pode ser combinada se estiverem presentes realmente quer o déficit de atenção, quer a impulsividade e a hiperatividade, e aí temos então um tipo combinado. Se temos um tipo predominantemente desatento, se o que prevalece aqui é o critério de desatenção ou do déficit de atenção, mas não estão presentes critérios de impulsividade e de hiperatividade. E depois temos o predominantemente hiperativo impulsivo, que é quando está presente realmente os critérios da hiperatividade e da impulsividade, mas não estão presentes os critérios de déficit de atenção. Ok, muito bem. Acho que ficou aqui explícito também para conseguirmos perceber. Às vezes tem aquele diagnóstico, não é? Nós recebemos aquele diagnóstico. Desculpa interromper-te, e agora só uma situação que me lembrei e que é muito frequente. Por exemplo, mesmo às vezes com pais, tu estás a conversar e dizes, sei que é por causa da hiperatividade, o meu filho não é hiperativo, mas tem o diagnóstico. Não, ele não é hiperativo, ele só tem déficit de atenção. Isto acontece com muita frequência, ou o contrário, não é? Ele não tem déficit de atenção, não, ele está sempre a correr, tem energia.
Exatamente, exatamente. Eu acho que aqui neste painel juntaram-se três com boas características para a hiperatividade, por isso isto tem tudo para ser uma sessão cheia de energia e com muita hiperatividade. E agora, se calhar, ia passar aqui a palavra à Carla, numa visão de mãe, de encarregada de educação, para percebermos um bocadinho também, com isto tudo que a Marlene explicou, como é que se vive com o PHDA, não é? Como é que em casa, na escola, nós temos muitos momentos com os nossos alunos, e tu, como professora, também o tens, mas depois temos o ambiente familiar, não é? Em que é que isso mexe no nosso ambiente familiar e como é que se vive nesse contexto? Olha, Tiago, isto tem dias, não é? Há uns dias que são mais pacíficos, outros dias que é guerra total, não é? Porque a nossa paciência também, volta e meia, desaparece. Portanto, eu tenho 2 filhos, como eu disse, que são diagnosticados com o PHDA. Deve-me ter saído a lotaria porque os 2 têm o tipo combinado, portanto, eles são hiperativos e têm o déficit de atenção. O meu filho tem 14 anos, portanto, na altura falava-se disto, mas era assim uma coisa muito ao de leve, nem eu própria como professora estava tão dentro da temática. Eu como mãe, juntamente com o meu marido, eu como mãe sempre achei que ele era hiperativo, pronto, já na barriga ele não parava de mexer, portanto era qualquer coisa. Lidar com isto no dia a dia não é fácil. Vou-te dar isto é tão simples como de manhã, as nossas manhãs aqui são sempre o caos. Eu saio de casa já estressada, porque como tenho os 2, eu tenho de 2 em 2 minutos lembrar-lhes o que é que eles têm que ir fazer a seguir. Ou vestir, ou tomar um pequeno almoço, depois é calçar, depois é lavar os dentes, depois é... Portanto, todas essas rotinas que de manhã os outros miúdos se calhar já têm bem definidas e como fazem ainda meio automático, que ainda estão meio a dormir, os nossos não, os nossos acordam com a pica toda, como se costuma dizer. E temos que andar sempre ali constantemente a lembrar o que é preciso, porque facilmente, eu dou com a minha filha facilmente com a escova de dentes assim, olhar para o espelho e entretanto esqueceu-se de que estava a lavar os dentes e que é para continuar, portanto não é fácil gerir. E aqui, Carla, se calhar ao longo destes, e já lá vão 14 anos com o mais velho, não é? A mais nova com 9, e por isso também já definiste de certeza, entre ti e o teu marido, já definiram estratégias para lidar com essa situação, não é? Que estratégias é que vocês também adaptaram? Aquelas que se podem dizer, como é óbvio, não é? Há estratégias que são nossas de casa, não convém, mas se calhar estratégias que outros pais possam também utilizar com os seus filhos, principalmente quem está agora a descobrir essa problemática. Eu acho que uma das estratégias que entretanto, a médica que acompanhava o Bernardo nos deu é que realmente é uma regra ou uma ordem de cada vez. Não adianta nada nós dizermos que eles têm que fazer isto, porque eles à segunda já desligaram. Portanto, ou seja, isto no concreto... No concreto, Carla, quando tu de manhã dizes para alguém, dizes assim, olha, agora não te esqueças, tens que lavar a cara, tens que lavar os dentes, tens que te vestir, calçar e arrumar a mochila, ele ficou na parte de lavar a cara. É um bocadinho por aqui, não é? É isto. Ou então, ou ouviu só a última parte, não é? Exato. E as outras nem sequer ouviu, portanto. É realmente, por isso é que eu digo que eu de 2 em 2 minutos estou a ver se eles já acabaram para voltar a dar a segunda tarefa. E acho que isso ajuda e não nos deixa a nós estressados, nem lhes deixa a eles estressados, porque eles também, quando se começam a perceber que não conseguem corresponder àquilo que tu lhe pedes, e uma coisa mínima, eles depois também começam a ficar muito estressados, não é? Ao ponto de eles dizerem, mas tu dizes muitas coisas, eu não sei o que é para fazer primeiro. Então pronto, isso é vamos aprendendo a lidar com eles. Outra das coisas é nós percebermos ao longo do dia, não só de manhã, mas ao longo do dia percebermos
se eles também estão naquele ponto em que lhes vai saltar muito facilmente a tampa, não é? E entrarmos em choque com eles nessas situações, não adianta o quero, posso e mando, porque eles também, alguma das características é este comportamento opositor que alguns deles têm, e tu podes impor a tua presença, mas eles também vão até ao limite e testam-te para lá dos limites. E, portanto, também tens que perceber um bocadinho quando é que, ok, não vale a pena estar agora a entrar em confronto com ele, explicar-lhe que não é assim, e então somos nós adultos, damos meia volta e depois, quando os dois estivermos calmos, sentar e falar um bocadinho. Não é fácil, é o que eu digo, há dias melhores, há dias piores, mas... Ok, Carla, obrigado, acho que foi um bom início. Eu se calhar ia pegar aqui, tenho aqui já uma ou duas questões, há uma que é aqui mais pessoal, que depois a Marlene pode vir responder, que tem a ver onde é que ela dá consultas, por isso depois a Marlene que vem ao Facebook, está bem? E que responda a esta colega que fez aqui a questão. E depois temos aqui, e eu vou começar por esta que parece-me que se enquadra melhor neste início de conversa, da Marta Oliveira, que nos diz, ou que nos pergunta, qual é a idade-chave para o início da intervenção profissional? O mais cedo possível. Assim que os sintomas começam realmente a surgir, o diagnóstico é muito complicado. O termo está muito vulgarizado. Tu ouves constantemente dizer que, aliás, a maior parte dos termos das perturbações mentais estão muito vulgarizados nos dias de hoje, não é? A hiperatividade não é exceção. Mas é um diagnóstico muito complexo, porque realmente requer muito cuidado. Não é preencher um questionário e temos o diagnóstico feito, não é? É evidente que quando os sintomas surgem muito cedo, e a Carla, nós sabemos, porque acompanhamos a Carla, não é? A Carla realmente teve um diagnóstico muito cedo do Bernardo, não é? Ainda no pré-escolar. No entanto, a Joana teve um diagnóstico já no fim do primeiro ciclo, não é? Portanto, a intervenção, quanto mais cedo ocorrer, tanto melhor. Mesmo não havendo diagnóstico, pelo menos é o que eu defendo, nós devemos estar sempre atentos aos sintomas. A partir do momento que uma criança demonstra desde cedo muita desorganização, muita inquietude, não é? Há pais que chegam a dizer, o meu filho ele não aprendeu a andar, ele aprendeu a correr. Portanto, eles desde que começam a andar já não andam, correm, não é? E é um bocadinho isso. Muitas vezes a dificuldade que eles têm em se regular, não é? Em acatar o que nós dizemos e integrar isso nas ações deles. Muitas vezes são alguns sinais de alerta que nós devemos estar atentos. Mesmo não tendo diagnóstico, se tu trabalhares esses sintomas, com certeza, mesmo que haja depois um diagnóstico mais tardio, tu já estás a minorar aqui algumas das consequências. Porque uma grave consequência da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é o que a Carla referia há pouco, é a frustração. Porque é muito frustrante para uma criança ser constantemente chamada a atenção de algo que ela não controla. Ela não controla, não é? Mas eles chegam a uma altura que eles próprios também já começam a ter mais alguma noção, não é? Já começam a ter mais alguma noção daquilo que fazem ou do que não conseguem fazer, que lhes também, se calhar, vai-lhes aumentar esse grau de frustração. E aqui também, se calhar, entra depois a outra parte psicológica, a autoestima, por aí fora. E vais aumentar também os índices de ansiedade, vais aumentar também os índices depressivos, por exemplo, não é? Isto é uma bola de neve. Muito bem, e aqui acabamos por ir um bocadinho ao encontro da próxima questão que eu tinha para ambas, que era quais são os primeiros sintomas do PHDA, não é? E acho que já falámos aqui um bocadinho, se calhar não sei se a Carla quer sintetizar para ela, não é? Quais foram as primeiras coisas, ela já falou um bocadinho da barriga, não é? Já logo no início, que sentia aquela agitação toda, mas se calhar mais tarde, naquela altura do pré-escolar, o que é que foi que marcou essa diferença, Carla?
o Bernardo realmente, o andar não fazia parte da vida dele, era correr e saltar. Ele trepava a tudo, corria, ele se tivesse terreno era só ir atrás dele. Eu lembro-me uma vez que ele estava no pré-escolar, nós fomos ao Portugal dos Pequeninos, era verão, estava calor e foi a primeira vez que me sentia desmaiar porque eu não o conseguia acompanhar, ele correu aquilo tudo. Portanto, ele entrava pela porta, saía pela janela, ia dar a volta, já estava noutro edifício. Portanto, eu cheguei a uma altura que eu senti-me a desfalecer mesmo. Dava-me sempre vontade. E eu percebi um bocadinho quando nós víamos aqueles estrangeiros com aqueles, vou-lhe chamar trelas, que não sei... Não é? Nos miúdos fazia muita confusão, não é? E faz muita confusão quando nós vemos os pais com isso, mas eu realmente, depois dessa situação, eu percebi que se calhar se tivesse uma coisa daquelas era muito mais fácil eu controlar o Bernardo. Mas pronto, eu acho que isso também é uma das coisas que os pais têm, e as pessoas que rodeiam estes pais com filhos hiperativos, às vezes parar um bocadinho para pensar e pôr-se no lugar dos outros, porque nem sempre é fácil, A Joana tem a hiperatividade, mas ela, por exemplo, revela-se a nível de não estar calada. A Joana não consegue. A nível de discurso e de pensamento é um constante desfiar de palavras e de histórias inventadas ou não, portanto é desgastante. É desgastante. Chega a um ponto que nós, por favor, 5 minutos, e ela aguenta 5 segundos, e nós damos por felizes porque ela aguentou 5 segundos. Exato. São sintomas, são realmente algumas coisas. Acho que a Marlene pode acrescentar, até porque houve uma ou duas coisas que ela fez que não com a cabeça. Aqui, Tiago, a melhor estratégia é não pôr tempo, porque dizer-lhe, sossega só 5 minutos, e eles de segundo a segundo vão perguntar, já passou? Já passaram 5 minutos, não é? Portanto, é melhor não pôr tempo. Uma das estratégias é essa, não colocar tempo. O tempo para eles é uma coisa assim indeterminável. Exatamente. Essa situação que a Carla descreveu do correr, não é? Porque ele, entretanto, trepava por um lado, saía por outro e realmente é muito cansativo para os pais. Aí, se calhar, a melhor estratégia será mesmo procurar sítios que sejam realmente amplos, não é? Onde se possa ter um bom campo de ação e os pais sentarem-se e aproveitarem o show, não é? Por assim dizer, porque realmente correr atrás não é solução, pelo contrário, é deixá-los realmente... Eu agora deixo-vos também aqui neste... Eu tenho que dizer, nunca mais... Desculpa, Tiago, eu nunca mais fui ao Portugal dos Pequeninos. Não sei se fiquei traumatizada. Não, mas eu acho que efetivamente isto que estamos aqui a conversar e ver estes pontos de vista, agora leva-me para a questão seguinte e deixo aqui um bocadinho aberto para as duas, que é, se isto é complicado para um pai com um filho, não é? Ou com 2 filhos, quer que seja num passeio comum, numa situação, como é que o professor em sala de aula com 20, 24, 30 alunos consegue fazer esta gestão, principalmente agora quando cada vez mais falamos no ensino inclusivo e na educação inclusiva, e por isso temos as turmas bastante heterogéneas, não é? Nós sabemos das realidades que existem de turmas que são bastante heterogéneas, com quase 30 alunos, e que nessas turmas também tem alunos com algumas dificuldades, mesmo com algumas limitações que a própria lei impõe, sabemos que não deverá ser fácil, não é? Como é que o professor vai lidar com esta situação? Garantidamente não vai andar atrás do aluno pela sala de aula, não é? Até porque tem outros 20 que se calhar depois vão atrás também, mesmo sem ser hiperativos. O que é que podemos fazer, não é? Nós, professores, o que é que podemos fazer também nesta posição? Se calhar, não sei se quer começar a Marlene ou a Carla, aqui é igual. Tiago, isto é assim, por ser uma das perturbações mais faladas, não é? Muita gente opina, não é? E o desajuste comportamental, como é muito frequente, realmente toda a gente dá opinião.
a maior parte das vezes assume-se como sendo um problema de educação, não é? E confunde-se o que são vulnerabilidades de base biológica com intencionalidade e provocação. Não se tenta perceber o que é que está, não é? O que é que está por trás, o que é que está aqui a falhar. Nós só vemos o quê? O problema, principalmente o comportamento disruptivo, não é? Sabes que eu uso uma frase, eu digo muitas vezes esta frase, a Carla sabe disso, a frase não é minha, mas eu acho que faz todo o sentido e descreve exatamente o que é isto da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que é, por detrás de uma criança problemática está sempre uma criança com problemas, e por trás de uma criança com problemas está sempre um adulto em dificuldades. Isto acho que define tudo o que é a perturbação de hiperatividade, não é? A frase não é minha, atenção, já o disse, mas realmente eu uso-a bastante. O que é aquilo que eu te dizia, é preciso tentar perceber o porquê, é preciso, só quem conseguir compreender e preconizar um trabalho com base na empatia, na sistematicidade, percebes? É que vai realmente conseguir tirar algum partido destes miúdos, da desvantagem que a sua natureza psicológica lhes provoca, percebes, Tiago? Sim. Há imensa literatura, eu acho muito, por exemplo, eu acho que se vê muito isso nos dias de hoje. As pessoas realmente querem estratégias, querem conhecer, mas é muito importante que os professores leiam muito sobre a problemática dos alunos que têm na sua sala de aula, porque neste momento tens imensa literatura muito boa, não é? Que te ajuda bastante. E isto é chave se tu realmente quiseres ter algum controle na tua sala de aula. A famosa palmada pedagógica não funciona sempre. A empatia é a base de muita coisa, Tiago. Se tu conseguires criar uma relação com a criança, conseguires mostrar-lhe que compreendes o sofrimento, muitas vezes, estamos aqui a falar de sofrimento, não é? A frustração dela, o não conseguir corresponder nunca, não é? Já pensaste que aquelas crianças que passam o dia inteiro a ouvir na escola a professora reclamar com elas, esta é a realidade delas. Não é? Esta é a realidade delas. Efetivamente, eu acho que nós aqui leva-nos para outro campo, não é? Que é percebermos que nós, professores, também temos um papel muito importante no crescimento destas crianças e muitas das vezes podemos estar a ter uma influência muito negativa na autoestima daquele aluno, não é? Sem dúvida. Com este constante chamar a atenção, e eu sou completamente apologista e defensor que a educação sem empatia não existe, ou é muito mais complicada, quanto mais numa situação deste género, tenho que fechar a porta, senão aqui o meu cãozinho vai estar a ladrar também para vocês, quanto mais numa situação destas, em que o aluno não consegue efetivamente, sente que não consegue, mas constantemente é colocado fora da sala de aula, constantemente alguém lhe diz não te calas, não paras quieto na cadeira, não estás quieto, e acho que é isto que também vocês estão aí a tentar defender, não é? A Marlene já deu um bocadinho aqui a visão mais clínica e a Carla, se calhar, uma visão mista entre o que é ser professora e o que é ser mãe destes alunos, encarregada de educação, porque de certeza que também as queixas vão chegando, não é? Do aluno, e o que me leva depois a uma próxima questão também para a Marlene. Mas Carla, não sei se queres dar também a tua opinião sobre isto. Não, sim, Tiago, eu acho que realmente a empatia é a palavra-chave. É a criação dessa relação com o aluno e tentar perceber o porquê que ele não consegue estar quieto. Nós, quando somos mães, não é, aprendemos também como pessoas. E eu, como professora, também aprendi essa parte que eu tinha miúdos hiperativos realmente, não é? E se calhar... Relativizar, Carla, desculpa interromper-te. Aprendeste a relativizar, não é? Exatamente. E aprendi também a criar essa empatia e tentar perceber o que é que estava por trás, porque vi muitas situações num aluno e eu transportava-as depois também para o meu filho ou para a minha filha, que isso acontecia.
Comecei a ler muito, portanto, também eu própria, como professora, comecei a abrir os meus horizontes, não é? E acho que nós, como professores, também temos esse papel de nos ir constantemente atualizando e perceber estas perturbações que estão tão presentes no nosso dia-a-dia. Antigamente parecia que eles estavam escondidos, não é? E hoje em dia já estão muito mais, com esta educação inclusiva, estão muito mais aos nossos olhos. Eu fui lendo muito e fui também transmitindo às educadoras e aos professores dos meus filhos, essas ideias que podiam ir fazendo, do género, quando visse que ele estava muito agitado, pedi-lhe para ir fazer um recado qualquer e eram ótimos a fazer os recados, e só o facto deles poderem sair 5 minutos, fazerem esse recado e depois voltavam, já os acalmava e eles já conseguiam se calhar estar mais uma meia hora ali concentrados. São pequenas mesmo, estratégias. Carla, desculpa interromper-te, mesmo a própria postura de sala de aula, não é? Nós, professores, por natureza, queremos os nossos alunos sentados corretamente nas cadeiras, até por uma questão de ergonomia, não é? Mas para estes alunos, eu acho que já ouvi a Marlene falar sobre isto, se não foi a Marlene, foi alguém, que é o só o pedir-lhes para estar sentado na cadeira vai-lhes tirar toda a concentração em todas as outras tarefas. Exatamente. Não é? Porque eles vão fazer aquele esforço para estarem sentados direitos, como nós estamos a pedir, e depois a outra tarefa que vem a seguir, que é fazer aquele cálculo matemático, aprender aquilo sobre o vulcão ou sobre o animal X ou Y, ele já não vai conseguir. Não é? Eu acho que foi a Marlene que já falou disto há uns tempos. Falámos disto várias vezes. Faz toda a diferença, Tiago. Lá está. O exigir que o aluno esteja sentado a trabalhar está-se muitas vezes a condicionar toda a criatividade dele. Uma posição que irrita profundamente os professores, não é? É quando eles se sentam em cima de uma perna, não é? Com o pé debaixo do rabiote. Para muitos isso é o suficiente para eles se regularem de alguma maneira e conseguirem fazer o resto da aula muitíssimo bem. E vocês, de tanto me ouvirem também, foram permitindo muitas vezes que isso acontecesse. Conseguem perceber que depois a aula flui. Altera alguma coisa da vossa aula se ele está altera alguma coisa da vossa aula se ele está meio de pé, só com o joelho pousado na cadeira. Assim, não é? Não vos perturba, não perturba os outros, podem criticar ou não. Se estas coisas forem faladas abertamente com a turma, não há por que ser diferente, é sim, é a maneira que ele está confortável, não é? E funciona. Pois, e aqui agora eu se calhar colocava um bocadinho o dedo na ferida, não é? Que é como muitas vezes, nós quando falamos em crianças que têm um diagnóstico de hiperatividade, muitas vezes isto é confundido com serem irrequietas ou até mesmo malcriadas, não é? Como é que nós conseguimos explicar este comportamento e como é que conseguimos fazer com que as pessoas compreendam que não se trata de apenas ser irrequieto, não é de todo má educação, ou seja, não é influência de um pai ou de uma mãe que lhe deu uma má educação, mas sim de uma perturbação como esta. Como é que nós podemos explicar isto? Tanto às pessoas no geral, que estão, se calhar, não é? Estes pais que vão a uma festa e têm os seus filhos que andam de um lado para o outro, se calhar os outros vão olhar de lado, não é? E depois na sala de aula, como é que também se explica isto então aos professores? Como é que se separa, não é? Como é que tu explicas aos professores? Passa muito, lá está, pela formação, Tiago. Os professores, se estiverem sensibilizados, vão conseguir perceber a diferença entre má educação e PHDA. Tu não podes andar na rua a dar formação às pessoas com que te vais deparando, não é? Muitas vezes tu vais criando uma espécie de uma capa protetora, não é? Que é a melhor capa que os pais podem, a melhor capa que podem criar, chama-lhe o que quiseres. Agora, uma coisa é certa, os pais têm que assumir o problema dos filhos como um problema de casa, porque é um problema de casa, não é? E têm que aprender a viver com ele. Se os pais viverem bem com a problemática dos filhos, se calhar esse comportamento acusador dos outros, não é? Vai ter um impacto menos acentuado do que
se nem tu consegues lidar muito bem com o problema dos teus filhos, não é? Com o que tens em casa. Agora, é assim, é uma pergunta difícil, não sei muito bem como te responder realmente, porque a verdade é essa, tu não podes andar na rua a dizer às pessoas, olha, o meu filho só faz isto porque ele é hiperativo. Mas se tu lidares com naturalidade e se as pessoas também, já que observaram o comportamento disruptivo, se elas observarem a maneira como tu lidas com o problema, a maneira como tu falas com os teus filhos, elas vão perceber que se calhar temos ali qualquer coisa, não é? Agora, nós vemos realmente muitas crianças com PHDA e que estão a fazer a sua cena na rua, não é? E muitas vezes os pais não têm, nem sempre se têm a melhor atitude, mas muitas vezes os pais sabem, quando ignoram, que aquela é a melhor atitude, ignorar. As pessoas vão criticar, mas se os pais acreditam realmente que essa é a melhor estratégia, é essa que têm que usar. Isto depois, nós temos imensa literatura, temos imensa coisa, não é? Mas cada caso é um caso, sempre. Tu não tens chapa 5 para cada diagnóstico que tens, não é? Era muito bom, porque assim poderíamos lidar perfeitamente bem com todas as perturbações com que nos deparamos, não é? Mas não, estes miúdos são um perfeito desafio. E os pais, se estiverem à vontade com a perturbação, conseguem eles próprios criar e gerir as estratégias que utilizam, porque isso acho que é o mais importante, é tu assumires a estratégia que estás a utilizar e geri-la na altura em que ela funciona, porque há alturas em que elas também não funcionam, não é? É um bocadinho... E aqui se calhar até colocamos num ponto superior, não é? Porque se calhar este assunto e outros de tão grande importância como este, se calhar já deveriam aparecer logo na formação de professores. Sem dúvida. A formação de professores que agora vai falando alguma coisa da área da neurociência e que vai pegando nos novos currículos, em alguns problemas associados à parte cerebral e a tudo aquilo que implica o funcionamento do cérebro na atenção, na hiperatividade e por aí fora, mas se calhar a própria formação de professores, nós quando chegávamos ao ensino, se calhar era muito mais importante sabermos lidar com um aluno com hiperatividade, ou saber lidar com um aluno com Asperger ou com outro grau superior de autismo, do que saber fazer uma planificação do princípio ao fim espetacular, não é? Se calhar aqui também mexe um bocadinho. A formação é a base, não é? Não estando essa formação já nos currículos, por assim dizer, não é? Cabe a cada instituição, a cada escola, por exemplo, se estamos a falar de escola, criar essas formações, percebes? E isso acontece em imensas escolas que fazem, o Serviço de Psicologia faz ações de sensibilização para a comunidade educativa, porque sabes, nós estamos aqui a falar de professores e isso, mas nós muitas vezes esquecemos de uma parte da comunidade educativa extremamente importante, que tem um impacto enorme nestas situações e que muitas vezes não se fala, que são os assistentes operacionais das escolas. Sim. A formação não tem que ser só para os professores, porque tu tens uma criança que vem para o intervalo, se não houver um trabalho também por parte dos funcionários que estão a vigiá-los, por exemplo, é o suficiente para boicotar toda a aula que vem a seguir, não é? Porque eles chegam depois do recreio pior do que quando vieram, não é? Isto aqui leva-nos para uma problemática muito atual, não é, Marlene? Que é esta situação de pandemia que vivemos. Para estes alunos, o privar dos intervalos, o privar da liberdade que eles tinham, não é? Que as escolas tiveram a viver atualmente e que infelizmente, e acho que todos nós que estamos aqui e todos os que nos estão a ver, preferíamos não ter essa liberdade e estar na escola do que estarmos todos agora em casa como estamos, não é? E que não sabemos ainda ao futuro como é que será, mas ainda trouxe um acréscimo maior a estas crianças, não é? Como é que uma criança deste género, com este tipo de perturbação, lhe vamos dizer que ela tem que sair durante um intervalo, não é? Ou que só tem um intervalo e que não pode abraçar os colegas, não pode andar a tocar nos colegas. Olha, Tiago, estás-me a fazer lembrar um miúdo que eu tenho em gabinete, que tem realmente, ele tem uma necessidade muito grande
ele precisa de realmente para se regular, percebes? Ele precisa realmente de correr, precisa realmente de se expandir. Está-me a faltar a palavra, peço desculpa. Mas lembro-me da angústia dele de me dizer, porque a determinada altura passava o intervalo de castigo, e mesmo quando não estava, aqui é uma série de coisas depois que acabam por ficar erradas, mas para além de eu passar um intervalo de castigo, ele mesmo quando não estava de castigo dizia-me: "Oh Marlene, mas eu só tenho um quadrado, Marlene, um quadrado, o que é que eu faço num quadrado?" Isto é aflitivo, percebes? Porque realmente é verdade, não faz nada num quadrado, porque ele precisa realmente de correr, ele precisa de sair. A pior coisa, olha, a pior estratégia que um professor, há bocado perguntava o que é que a pessoa pode fazer para. Uma das coisas que ele não pode fazer de maneira nenhuma é proibir uma criança, por exemplo, de ir ao recreio. A não ser que ele queira realmente ter o problema para o resto do dia. Porque sabes que aqui é a grande vantagem de o que agora está a correr mal pode passar a correr bem daqui a 5 minutos. Muitas vezes basta eles desfocarem, por exemplo, do que estão a fazer, não é? Os miúdos acabam por fazer isso com alguma facilidade. Em vez de ajudar o professor, não, deixam ainda mais irritado. Que é, então ainda há bocado estava a aquecer uma cena e agora já está bem. Estás a perceber? Passa um bocadinho por aí. Agora, claro que o estarem privados de poder brincar à vontade acaba por condicionar muito depois também o comportamento deles e as aprendizagens também, consequentemente, sem dúvida. Estás sem som. Eu estava a falar de extensão. Carla, não sei se queres acrescentar alguma coisa, principalmente porque tu passaste agora mais recentemente, não é? Por um período, passámos todas por este período de março a julho, num confinamento geral, que tu tiveste na mesma 2 miúdos hiperativos em casa e a situação, tu deves ter sentido também, e mesmo agora, no regresso à escola, que dificuldades acrescidas é que traz esta pandemia, não é? E esta situação completamente surreal que estamos todos a viver, e tenha uma pessoa 5 anos ou tenha uma pessoa 90, estamos todos a viver a mesma coisa e de uma forma completamente única. Como é que se lida com isto, não é? Não foi nada fácil, não é? Quando em março tivemos que ficar todos em casa e arranjar soluções para os nossos alunos, os pais com os filhos hiperativos também tinham que arranjar soluções de como é que iam conseguir lidar com eles fechados. No meu caso é dentro de um apartamento, portanto nem sequer tenho uma área ao ar livre. Foi muito difícil. As aulas através do computador, para a minha filha, por exemplo, criou-lhe uma desestabilização tal que eu cheguei a um ponto que eu disse: vais deixar de assistir às aulas, não quero mais saber, porque ela chegava-me em pânico, porque não conseguiu acompanhar, porque não ouvia, porque a professora repetia 5 vezes, e é que tinha esse cuidado, não é? Repetia, mas realmente também depois tem que continuar, porque eles estavam sozinhos, não é? No início disseste que alguns pais conseguiram, a Marlene disse que teve o caso, não é? Alguns pais conseguiram trabalhar com eles, e eu sei que se eu tivesse principalmente com a Joana, que é a mais nova, se eu estivesse ao lado dela, ouvia eu e conseguia orientá-la muito mais facilmente. O facto é que não estava, porque estava a dar aulas. Foi muito difícil. Foi aqui uma situação, em termos familiares, muito complicados de gerir. Ao ponto que eu disse: não, olha, acabou. Ficas nesse estado de nervos, não vais mais às aulas. Não, eu trabalho depois contigo, calmamente, fazemos uma gestão. Claro que isso para ela também a deixou ainda mais frustrada, porque significava que não é, mas então a professora e os meus amigos, voltamos à escola, olha, não podes tocar, não podes abraçar, não podes beijar, não podes levar brinquedos, não podes levar bolas, não podes levar, enfim, é complicado também para estes miúdos, é muito complicado, porque lá está, o quadradinho não chega, não é? Cada um no seu quadrado, mesmo para os adultos, sabe Deus, para os miúdos, hiperativos ou não, eu acho que todos eles precisam de ter aquele período em que desligam, e que podem correr e saltar e brincar, portanto não é fácil, estes tempos não são fáceis para ninguém, mas os pais que têm miúdos, e é assim, o PHDA, comparado com outras perturbações,
e temos que às vezes também nos pôr no tal lugar do outro, não é? Comparado com outras perturbações muito mais graves, autismo, não é? Por exemplo, não é nada. Aqueles pais que têm estes miúdos com estas perturbações ainda muito mais exigentes, imagino, deve ter sido... Cada um tem as suas dores, cara, eu costumo dizer isso, cada um tem as suas dores, e sabes que é evidente que passaram com certeza um mau bocado, mas cada um também vai criando as suas estratégias de saber lidar, claro com os seus, não é? Claro que sim. Não sei, uma coisa que poderá de alguma maneira também funcionar, não é? Nós estamos aqui só a falar de aspectos negativos, mas também há aspectos positivos. Eles sabem fazer coisas bem. Olha, eu ia-te fazer essa pergunta, precisamente, Marlene. Eles sabem fazer coisas bem, não é? Portanto, muitas vezes temos que explorar um bocadinho também a criatividade deles e entrar um bocadinho, às vezes, na loucura que é estas vidas deles, não é? E houve pais que conseguiram fazer um pouquinho isso no confinamento também, não é? Porquê? Porque finalmente muitos deles tiveram algum tempo para os filhos também, não é? Sem dúvida. O que a Carla descreveu é muito complicado, sem dúvida, porque estamos a falar realmente de alguém que não pôde estar com... Os dois estavam a trabalhar, não é? Tanto ela como o marido, não pôde estar realmente a acompanhar os filhos, mas realmente houve casos no confinamento que correram muitíssimo bem. Porquê? Porque eu tenho um caso desses, realmente, correu bem. A mãe ficou exausta, não é? Ficou a aprender toda a matéria de 7º ano. Ficou exausta, mas ficou a aprender a matéria toda de 7º ano. Porque teve realmente esse trabalho de estudar, realmente para poder acompanhar o filho. Estava com ele durante as aulas. E o que é que deixou de haver? Porquê é que correu bem, Tiago? Porque, por exemplo, deixaram de haver queixas de trabalhos de casa que não foram feitos, não é? De matérias que não foram estudadas. Porquê? Porque a mãe estava lá. A mãe ouviu-as, não é? E como a mãe as ouviu, quando acabavam as aulas, a mãe ia trabalhar com a criança. E ao trabalhar com a criança cumpria. E pela primeira vez, muitas destas crianças tiveram realmente o reforço positivo por parte dos professores, porque cumpriram, não é? E isto é maravilhoso, não é? O reforço positivo é um impulsionador muito grande para as aprendizagens das crianças, não é? Se eles não o têm nunca, só têm realmente a reprimenda, a coisa torna-se complicada. Para muitos isso ajudou, por exemplo. Isso é a velha, desculpa, Tiago, é a velha questão, não é? Nós estamos sempre prontos a criticar e acreditamos muito mais rapidamente numa crítica do que num elogio, mas para estes miúdos o elogio e o incentivo e o força, estou aqui, anda lá, tu consegues, vai, uma coisa de cada vez. E o não valorizar o comportamento disruptivo ou o comportamento desadequado ou o comportamento negativo e ir buscar alguma positividade nas coisas que ele faz. Exatamente. Tirar partido da criatividade que eles às vezes eles fazem coisas maravilhosas. Tentar de alguma maneira explorar um bocadinho esses aspectos positivos, não é? Muitos professores não fazem ideia, por exemplo, de alguns dos hobbies que esses miúdos têm, não é? E lá está, mais uma vez, se apostar um pouquinho aqui na empatia, estas coisas vão fluir, porque os pessoas vão se apercebendo do quais são os pontos fortes também desses alunos, por exemplo, não é? Em que é que eles são bem-sucedidos, e isso depois faz muita diferença, mesmo com os colegas. E depois aquele colega que chega à casa e que só costuma dizer aos pais: aquele meu colega que não se cala, aquele que está sempre a fazer perguntas na sala porque nunca sabe onde é que nós vamos e não sei o quê, vai dizer: sabes que ele hoje teve a fazer lá uma coisa qualquer e ele dança mesmo muito bem, a sério, nunca eu pensei que ele dançasse assim, não sei o quê. E pela primeira vez levou alguma coisa de positivo para casa sobre esse miúdo, não é? E quem diz esse exemplo diz muitos outros, não é? Se forem explorados em sala... Eles depois acabam por ser rotulados, não é? Há um rótulo muito grande que lhes é imputado, quer pelos colegas, pelos pais, quer pelos adultos, pelos professores, e depois eles lidarem com isso, bola de neve, porque depois os miúdos chegam a casa, não é? E contam essas coisas que correm menos bem. E os pais que estão em casa também fazem juízos de valor, não é? Não conhecem, não sabem, não é? E se houver aqui algum cuidado nesse tipo de julgamento, muitas vezes em sala, não é?
conseguimos minorar uma série de outras consequências, não é? Nomeadamente os juízos que os outros vão fazendo, não é? E conseguimos aqui um bocadinho, a Sofia Galante tinha comentado precisamente isso aqui na conversa, foi precisamente um bocadinho, eu não sei se a Marlene também estava a acompanhar ou não, mas se não estava, acertou na mousse. Porque ela diz precisamente, há alguma coisa que essas crianças façam com mais facilidade que as outras, e será que se deve apostar nessas características? Já percebemos aqui que sim, não é? Que devemos apostar. Eu acho que isto é um bocadinho generalizado para o ensino, quanto mais próximo nós estivermos daquela criança, com o que ela gosta, mais fácil será a aprendizagem, nestas torna-se ainda mais especial. Tiago, e os pais têm aí um papel muito importante. Desculpa interromper-te e desculpa, porque eu depois esqueço-me das coisas e digo-te logo. Os pais aí têm um papel muito importante, porque se os pais, de alguma maneira, também passarem essa informação à escola, é muito mais fácil os professores também adaptarem as suas aulas, as suas metodologias, não é? E até às vezes as planificações que vão fazendo também para, de alguma maneira, incluir aquilo, percebes? Para, de alguma maneira, ir ao encontro do que é o potencial daquele aluno. E muitas vezes, realmente, os pais falham nisso, porque muitas vezes também são chamados a participar e depois, ou por cansaço, não é? Quando eu digo que os pais falham, não estou aqui a fazer nenhuma crítica. Às vezes é por cansaço, outras vezes é por desconhecimento, outras vezes é porque única e simplesmente acham que se calhar também já nem vale a pena, porque o professor não vai mudar. Coisas do género, não é? Mas faz muita diferença e lá está. Eu continuo a dizer que se houver aqui um trabalho de equipa entre pais, professores, assistentes operacionais, atenção, eu continuo-lhe a dar com os assistentes operacionais, porque acho que ficam sempre de fora e eu acho que são fundamentais neste processo. E os técnicos também que trabalham com as crianças, porque eu acho muito importante, sabes que eu na minha prática privada, não no colégio, não é? Mas na minha prática privada, muitas vezes, confesso que já o fiz mais do que agora, confesso também isso, mas se não for eu a contactar as escolas, dificilmente uma escola me contacta por causa do miúdo que sabe que eu acompanho, por exemplo. Mesmo sabendo que aquele miúdo está a ter acompanhamento, tenho os meus dados, tenho os meus contactos, mas dificilmente contactam, por exemplo. Eu acho que é um trabalho, eu acho que, Marlene, é um trabalho que está efetivamente a ser feito, não é? Eu acho que o ensino vai evoluindo em alguns pontos, para uns é negativamente, para outros é positivamente. Eu acho que este último decreto-lei, o 54 de 2018, que veio ajudar a mudar um bocadinho esta filosofia, principalmente quando se fala muito mais desta educação inclusiva, mas sabemos que há aqui um longo caminho a percorrer por todos nós, a sociedade, porque isto depois também tem muito a ver com a própria sociedade, como é que é vista aquela pessoa, por nós professores, pela forma, eu acho que até a própria relação professor-psicólogo, e isto vai-me levar à próxima pergunta, nem essa normalmente é muito bem vista, não é? É uma relação que também cria aqui alguns senãos e que não adianta estarmos agora aqui a explorar este assunto, mas que também sabemos que existe esta situação. Nós no início estávamos ali a comentar que não íamos conversar, isto ia durar 30 minutos, estamos aqui quase a 1 hora, e por isso eu também vou passar à pergunta que eu acho que muitas pessoas querem também falar, que é aquilo que mais se fala nesta área, que tem a ver com a medicação. Todos ouvimos falar em Concerta, em Ritalina, em isto, em aquilo, aqueles conjunto de medicamentos que são ingeridos por estes alunos, as diferentes doses, depois vão ajustar, o que quer que seja, e efetivamente está aqui a Marlene Soares a perguntar como melhorar o comportamento destas crianças com um misto de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, sem recorrer à medicação. Será que isto é possível, não é? Eu acho que isto aqui é uma guerra bastante grande, não é? E depois há muitas ideias também já pré-concebidas, não é? Que a medicação é muito má, temos que evitar a medicação. E eu tinha esta ideia quando comecei a trabalhar. A medicação não é solução. Nós, com o trabalho, conseguimos mudar aqui muita coisa. Agora estou mais velha, né? E mudei também mesmo muito. Vamos aprendendo.
Vamos muito, vamos muito. Aliás, eu lembro-me perfeitamente da tua angústia perante realmente a primeira vez que o teu filho foi medicado. E eu que te dizia, se eu precisasse de óculos também ia estar assim tão preocupada, não é? É um bocadinho por aí. É importante perceber que a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção está ligada a uma taxa muito elevada de insucesso e até de abandono escolar. Mortalidade por acidentes, gravidezes não planeadas, divórcios, uma série de situações, consumo de substâncias, uma série de situações assim pouco boas. E é importante perceber que o déficit de atenção boicota muito a vida destes miúdos, não é? Eles não podem brincar, o lazer, não é? O tempo que eles têm de lazer, eles têm muito menos que os outros, porque eles demoram o triplo do tempo a fazer os trabalhos de casa, então não têm tempo, não é? Portanto, aí já foram boicotados pelo seu déficit de atenção. E isto gera depois outras coisas, ansiedade, depressão, não é? A meu ver, a medicação, isto é um bocado, se eu consigo dizer isto sem chocar ninguém. A medicação é a forma mais eficaz de melhorar o déficit de atenção. No entanto, não é? Nunca deve substituir as outras intervenções, a meu ver, as psicoterapêuticas e as psicopedagógicas. Se nós conseguirmos aqui reunir uma abordagem cognitivo-comportamental associada a uma intervenção psicopedagógica, onde se envolvem os pais também, não é? Com uma intervenção parental, eu acho que temos aqui a tríade perfeita para isto funcionar muito bem e para termos muito bons resultados no futuro com estas crianças. Associarmos medicação, psicoterapia e uma abordagem psicopedagógica. A Carla tem alguma experiência também nisto, porque participou também num programa Os Anos Incríveis, não é? Exatamente. Que tem imensa visibilidade e imensos resultados. Portanto, isto passa um bocadinho por aqui, Tiago. Nós muitas vezes... Eu acho que aqui, se calhar, o que falamos é que não podemos radicalizar nem para um extremo, nem para o outro, não é? Não podemos radicalizar em que vamos medicar o aluno de forma a que ele nos parece quase um zombie na sala de aula, ok? Nem radicalizar ao extremo, se calhar, de sermos completamente... opor-nos completamente a qualquer tipo de medicação. Eu acho que deverá haver aqui um bocadinho, se calhar, este intermédio. E aqui é aquilo que eu digo, é confiança nos dois lados, não é? Ouvir o que o professor diz, ouvir o que o pai diz, e depois o psicólogo perceber que é o especialista nesta área, não é? E depois temos também que ouvir o médico. Sim. Temos que ouvir o médico, temos que acreditar no médico. E se calhar algumas coisas também são banalizadas, por assim dizer, porque os miúdos muitas vezes são medicados na primeira consulta que vão. E isto depois dá algum descrédito também aos pais. Estás a perceber, Tiago? Sim. Tive essa experiência, não é? Pronto. Agora, muitas vezes o médico realmente teve a percepção, não estou a dizer que teve um procedimento errado, muitas vezes teve a percepção que essa seria a melhor atitude a tomar, a melhor estratégia a adotar naquele momento. Mas a verdade é que se houver um complemento, e há bocado na pergunta que me fazias, dizias-me se era possível fazer sem medicação. Sim. Há muito trabalho que se pode fazer sem recorrer à medicação, não é? Agora, o grande problema é que um pai, quando pede ajuda, a maior parte das vezes, ele quer as soluções para ontem, porque ele, quando pede ajuda, está aflito, não é? Precisa de respostas e não é fácil. E depois, mais uma vez, temos que ter em atenção cada criança, temos que ter em conta a intensidade de cada sintoma, não é? Há crianças, a Carla dá-te o exemplo disso nos filhos dela, a intensidade com que ocorrem os sintomas num e noutro filho são completamente diferentes. Se calhar um consegue trabalhar perfeitamente sem medicação, mas no outro, por exemplo, já não consegue. Depois é preciso também jogar um bocadinho com estas situações, é preciso analisar, é preciso...
porque realmente é um quadro muito complexo, é um quadro muito complexo, Tiago. Tínhamos aqui efetivamente discussão para muitas horas, apesar de nós estarmos a dizer que não. Carla, eu não sei se eu tenho aqui mais 2 pontos para terminarmos e temos 5 minutinhos para fazermos esta conclusão, para também não maçarmos as pessoas com o tema. Não é que o tema em si é muito interessante, garantidamente, mas já se prolonga para lá da hora e começa também a tornar-se maçudo. Por isso eu pedia, se calhar, à Carla, relativamente a isto também da medicação, uma opinião muito rápida, até porque tens essa experiência com os teus filhos. E depois, relativamente também a uma pergunta que surge aqui da Ana Paula Pascoal, que nos pergunta se a maturidade ajuda ou resolve este problema. E tu, se calhar, também podes ter esta noção, principalmente com o teu filho, que já é mais velho, não é? Já tem, nós próprios notamos essas mudanças. Se calhar tu tens outra opinião. Não sei se, e depois vocês vão dizer se resolve ou não, mas deve haver aqui alguma mudança, certo? Olha, Tiago, em relação à medicação, eu acho que realmente cada caso é um caso e temos que ver todas as perspectivas, falar com os professores, falar com os médicos, o casal ou os pais, os progenitores também estarem de acordo. O Bernardo, ele foi, há bocado estava a dizer a experiência, eu quando decidi levar o Bernardo a um pedopsiquiatra, em 30 minutos ele deu-lhe logo a medicação e eu fiquei, porque não era isso que eu também estava à espera, não é? Fiquei logo assim, então pedi uma segunda opinião. O facto é que depois, nessa segunda opinião, fomos trabalhando, ele teve apoio psicoterapêutico, ele acabou por ser medicado. Ele foi medicado até aos 10, 11 anos, à altura em que ele próprio pediu para deixar a medicação. E juntamente com a médica falamos todos e ok, pronto, vamos fazer então essa experiência. Tem um bocado a ver com esta maturidade e eles também terem consciência de que têm que ter um autocontrolo, vão tendo. Agora, o PHDA é como uma outra doença qualquer, ela não desaparece à medida que vamos crescendo, não é? Eu também digo que também sou hiperativa, mas se calhar tenho uma maturidade diferente porque já consigo autorregular-me, às vezes, não é? Outras vezes nem tanto, mas claro que a maturidade ajuda. Se vai ficar sem PHDA, acho que não. Não é? Mas não sou entendida, mas acho que realmente isto não... E a medicação é como a Marlene dizia ao bocado, se tiver que usar óculos, tem que usar óculos. Eu neste momento tenho essa questão com a minha filha, que ela não quer a medicação, já fizemos uma experiência e não correu bem, porque ela pura e simplesmente não conseguia engolir. Mas ela está-se a perceber agora que se calhar se tiver uma ajuda extra vai conseguir corresponder aos outros, mas principalmente corresponder com ela própria, porque vai tirá-la do estado de ansiedade e daquele stress todo. Portanto, a medicação tem que ser... Mas não leiam as bulas, porque não vale a pena. Não vale a pena ir ler as contraindicações, porque toda a medicação tem contraindicação. Até o bem Quando eu tenho pais a dizer... Exato. Eu às vezes quando tinham, nesse curso que eu fiz, portanto nesse programa junto com o meu marido, Anos Incríveis, também nos apercebemos que às vezes nós achamos que o caso do nosso filho é muito mau, mas depois, como estamos em grupo com outros pais, vamos trocando ideias e vamos nos apercebendo que às vezes nem é tanto assim, então aprendemos a relativizar as coisas. Não leiam os pais assim, mas aquilo faz muito mal, tem muitas contraindicações, assim, esqueçam, não vale a pena ler. Portanto, se o médico receitou, é porque achou que neste momento era o que se fazia melhor para o nosso filho e nós fazemos tudo aquilo que é melhor para os nossos filhos. Portanto, se a medicação fizer parte, tem que fazer parte. Acho que me parece uma boa conclusão dizer que fazemos tudo o do melhor para os nossos filhos. Acho que como mãe, acho que é aquilo que nós podíamos pedir, efetivamente. Se calhar, e agora que o nosso tempo está aqui a terminar, e estamos a ver que vamos entrar novamente, muito provavelmente, num ensino à distância. Neste momento, sabemos que temos esta interrupção letiva, entre aspas, forçada,
e daqui a 15 dias vamos ver o que é que vai acontecer. A probabilidade de estarmos novamente no ensino à distância é grande, e agora pedíamos, numa síntese, e aproveitando para fazerem as despedidas, que conselhos é que dão às pessoas em casa e a quem nos está a ver, e às quase 50 pessoas que se mantiveram sempre a ver este direto, que é que podem fazer, como é que podemos criar estratégias, como é que nós, professores, podemos criar estratégias para ajudar estes alunos. Se é difícil na sala de aula, à distância, se calhar ainda se torna, não é se calhar, à distância torna-se ainda mais difícil, por isso deixarem um minutinho cada uma, se calhar, e concluírem dessa forma, está bem? Olha, posso... Diz, vai. Olha, é um bocado aquela ideia, se não os podes vencer, junta-te a eles. Eu às vezes acho que funciona um bocadinho assim, em vez de, isto para pais que estão em casa agora com os miúdos, não é? O que é que os pais preferem? Eu às vezes uso umas frases que vou ouvindo que acho assim, extremamente interessantes. O que é que preferem? Ter razão ou ser felizes? Têm que decidir. Às vezes funciona um bocadinho assim. Há alturas, quando acharem que querem realmente ter razão e querem levar isso até ao fim, vão ter realmente aí a tarefa assim um bocadinho mais complicada. Mas o que é importante? Não entrem em confronto, não vale a pena. Não vale a pena estar constantemente a repreender. Definam as coisas que querem que eles façam. Façam listas mesmo, debatam-nas com eles e tentem acompanhar. Eles têm que fazer aquilo. Em vez de dizer, olha, tens a manhã toda para fazer isto. Olha, vou-me sentar aqui contigo, vamos fazer isto agora, que assim depois já podemos ficar com o tempo livre. Funciona muito melhor. Porque depois isso vai voltar a acontecer. Porque depois vocês deram-lhe a manhã toda, mas deixaram-nos sozinhos à espera que eles tenham a responsabilidade de ir fazer e eles não vão fazer. E depois vocês vão ao fim da manhã dizer, não lá, que eu vou-te ajudar, senão nunca mais saímos daqui. Se calhar se forem desde o início, fizerem isso desde o início, não vão se estressar e a tarefa fica feita na mesma, não é? Não vão fazer por eles, vão estar com eles. Acompanhá-los nessas pequenas coisas. Professores e pais, arranjar aí um meio qualquer de comunicação, um e-mail, mensagem, o que quiserem, não sei, mas vão pondo os pais ao corrente também do que vocês esperam destes miúdos, o que é preciso fazer, porque vocês deram 3 ou 4 indicações antes de terminar a aula e eles só ouviram uma. E, entretanto, a pensar, havia mais 2, mas eu já não me estou a lembrar, quando forem para contar aos pais já nem se lembram daquela que tinham memorizado. Também acontece, não é? Então, em vez de estarmos aqui constantemente a chamar a atenção do que é que fizeram mal, ok, é para fazer isto, e eu vou informar os pais do que eles têm para fazer. E com certeza os pais depois vão ajudar e vão ajudar os filhos a ter sucesso e a cooperar e a colaborar e a realmente contribuírem aqui para uma série de outros fatores mais positivos na vida deles, não é? Isto a nível também de comportamento, não é? Ao nível não sei se há bocado nós falávamos disso, Tiago, a nível realmente de testes, por exemplo, não é? E isso era um pouco isso também que querias que eu falasse. Sim, avaliação, não é? O que é que podemos fazer em termos de avaliação, em termos de mesmo a própria atenção, é assim, os estudos que são feitos e foram feitos principalmente naquele período mais intenso que tivemos em ensino à distância, dizem-nos que uma grande parte dos alunos não consegue estar 30 minutos mais 30 minutos numa videochamada com atenção, não é? O que fará um aluno com PHDA, não é? É um bocadinho por aqui. Tarefas curtas, claras, esquecer as rasteiras, mesmo ao nível dos testes, muitas vezes as pessoas gostam de colocar rasteiras nos testes para ver se as crianças realmente estudaram a matéria toda. Eles muitas vezes estudaram, mas as rasteiras tramam-lhes a vida, não é? Portanto, em vez de tentarem perceber se eles estudaram ou não, através de rasteiras, façam perguntas diretamente, façam-lhes uma avaliação oral. Uma coisa é uma criança estar numa videochamada com o professor, não é? E está a ouvir a turma toda, mas não tem hipótese sequer de falar, não é? Porque está a fazer a ficha por escrito. Se o professor o envolver, se o professor o chamar, se ele tiver que responder oralmente ao professor, o professor vai poder avaliar e vai estar a captar a sua atenção, não é? Vai tê-lo preso a si, por assim dizer. Portanto, sempre que isto for possível, é a melhor estratégia que podem ter para o manter atento, para o manter colaborante durante a aula, não é? Porque é muito frustrante para qualquer criança estar uma aula de 50 minutos quando ele participa uma vez.
e depois passa o resto do tempo à espera que os colegas todos respondam também, não é? É muito difícil. E aí também perceber se vale a pena realmente estar o tempo todo, se não lhe pode criar aí uma atividade qualquer em que ele, por exemplo, vai fazer uma pesquisa qualquer enquanto está a decorrer a aula sobre o mesmo tema, por exemplo, mas que o vá realmente ocupando noutras coisas, a não ser estar ali parado a olhar para o que estão a fazer, digo eu. Ok, Marlene, muito bem. Carla, a Marlene já te tirou 30 segundos, por isso ficaste com outros 30. Exato. Não, olha, eu só que eu como mãe queria que realmente é muito difícil eles estarem realmente tanto tempo em frente a um computador a ouvir e muitas vezes sem conseguirem participar. Vejam o que é que eles gostam, proponham-lhe serem eles a fazerem aula ou a apresentarem qualquer coisa. Eu também sou muito tecnológica, portanto há imensas coisas que se pode fazer em termos de aulas, sem ser as aulas teóricas, e mandar fazer trabalhos de casa e mandar fazer trabalhos escritos, e eles gostam destas novidades e ficam eles ficam hiper focados. Não falamos aqui um bocadinho desse hiperfoco, porque as pessoas dizem, mas ele se tiver uma manhã inteira a jogar, ele joga e não se distrai, não é? O hiperfoco também faz aqui parte, portanto, se eles estiverem a fazer uma coisa que gostam e que tem a ver com a aula e que vão apresentar aos colegas, se calhar a aula corre magnificamente. Ok. Portanto, obrigado, Carla. Acho que tivemos aqui um momento muito agradável. Isto aqui nos comentários terminou em grande, porque o último comentário é do meu pai, que diz: este tema merece ter continuidade, porque é uma boa ajuda para muitos pais. Eu acho que ele quer dizer alguma coisa. É precisamente eu acho que esta conversa dava-lhe jeito há uns anos atrás. Se ele pudesse ouvir e ver o que é que podia fazer com alguém tão irrequieto como eu, e que não para quieto em lado nenhum. Eu tenho que vos agradecer. Nós temos a sorte de pertencer os três à mesma casa, eu e a Carla como professores, a Marlene como psicóloga, e uma casa que felizmente olha para este assunto com olhos de ver e com as indicações muitas vezes da vossa parte também. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, daquele famoso iceberg que nós temos na nossa sala de professores, que nos diz muito sobre o que é o PHDA, não é? Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, que é o que está mais escondido. E por isso também temos esta sorte, e espero que efetivamente com esta magnífica conversa que se fez aqui na Tools for Edu, se consiga transmitir a pais, encarregados de educação, a professores ou até alunos que estejam a assistir, que isto é um tema que é complicado, teria aqui pano para mangas para falarmos sobre ele, mas que acho que aquilo que foi mais específico ficou aqui falado. Agradeço-vos em nome da Tools for Edu, apesar de termos uma ligação muito mais próxima. Vou-me afastar agora um bocadinho e agradecer-vos em nome da Tools for Edu, que efetivamente foram convidadas excelentes, uma dinâmica de conversa muito boa, e queria aproveitar para relembrar a todos os que nos estão ainda a assistir, foi o nosso recomeço neste ano 2021, vão agora seguir os webinars e outras conversas à sexta, sendo que o próximo webinar é já no próximo dia 28, quinta-feira, que teremos a colega Liliana Melo, que ao bocado estava por aqui, não sei se entretanto já saiu, que é professora bibliotecária do agrupamento de escolas de Ceia, que vai desenvolver um webinar sobre ThingLink. Por isso, na próxima quinta-feira, novamente na página da Tools for Edu, venham assistir a este webinar. Neste momento, estas conversas às sextas também vão ficar disponíveis para verem mais tarde, para reverem ou para passarem aos colegas, porque isto é muito importante chegar a cada vez mais gente, e desejar-vos a todos um confinamento o melhor possível, com muita consciência, acima de tudo que tenhamos todos muita consciência do que estamos aqui a fazer, que o único momento que vamos até à rua seja no próximo domingo para tomarmos ação no nosso voto da democracia, com as dificuldades inerentes que vai ter esta posição. É o único momento em que podemos ir à rua com a cabeça, com os devidos cuidados, levar a caneta, fazer o que temos a fazer, e depois protejam-se. Já percebemos que isto não está fácil. Quem é professor sabe que vivemos meses complicados, sabe que vêm aí meses que vão continuar a ser complicados, por isso vamos fazer aquilo que tanto nos caracteriza,
que é sermos sempre proativos para aquilo que venha, estamos sempre preparados para qualquer iniciativa, para qualquer momento, seja em aulas online, seja em aulas presenciais, os professores estão lá, os professores vão defender aquilo que é a profissão e, acima de tudo, defender a educação dos nossos alunos. Resta-me desejar-vos uma boa noite, já estamos de noite, agradecer mais uma vez à Carla e à Marlene, que este assunto seja mais falado, que seja mais trabalhado, e fica aqui o repto, pode ser que esteja alguém ligado às universidades a ver-nos, que entre na formação de professores, não só isto, mas outras perturbações que possam existir. Obrigado a todos, muito boa noite e até à próxima. Obrigado. Foi um prazer, até à próxima.